Olá, boa tarde, meus amigos. Então, como eu disse há pouco tempo atrás, íamos falar de um novo livro que é o livro da educação. E eu já vi claramente como é o livro. O livro tem cada capítulo, mas depois tem um livro de guia de estudo em que traz perguntas e respostas para que nós compreendamos o que tivemos a ler. Como é que nós vamos fazer isto? Então é assim, este primeiro capítulo que fala da educação são 17 perguntas. Os capítulos que forem pequenos, eu consigo fazê-los num só dia. Os capítulos que forem grandes, eu terei que dividir. Então, vai ser sempre às terças e quintas. À tarde, pelo menos. De manhã continua o livro oração e à tarde eu irei pôr sempre isto da educação. Vamos continuar sempre a falar às terças e quintas deste livro da educação. Vamos então começar. O tema chama-se Fonte e Objetivo da Verdadeira Educação. A primeira pergunta, mas antes sequer da primeira pergunta, eu quero vos pôr a refletir sobre 3 pontos importantes. E porquê? Porque depois vamos saber isso tudo através das perguntas. Enquanto nós não vamos sabendo, eu quero que vocês reflitam sobre estas 6 perguntas. Primeira, as nossas ideias sobre a educação têm um alcance por demais estreito e baixo. Segunda, todo o verdadeiro saber e todo o desenvolvimento real têm a sua fonte num conhecimento de Deus. Terceira, da escola preparatória da Terra, poderemos passar para a universidade, a escola celeste. Amém por isto. Agora vamos então às nossas perguntas. O que é que a verdadeira educação significa? A verdadeira educação significa mais do que a prosecução de um certo curso de estudos. Significa mais do que uma preparação para a vida presente. Tem a ver com todo o ser e com todo o período de existência possível ao homem. O que é a educação? É o desenvolvimento harmonioso das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Como é que podemos preparar o estudante? Prepara o estudante para a alegria do serviço neste mundo e para a alegria mais elevada de um serviço mais vasto no mundo vindouro. Quarta pergunta. Quem comunica a verdadeira e elevada educação? É comunicada por aquele, letra maiúscula, com quem, letra maiúscula, estão a sabedoria e a força, de cuja boca vem o conhecimento e o entendimento, ou seja, vem de Deus. Quinto, na sua opinião, como é que Deus instruía Adão no Éden? A mente do homem é posta em comunhão com a mente de Deus, o finito com o infinito. O efeito dessa comunhão sobre o corpo, a mente e a alma não pode ser calculado. Encontra-se nesta comunhão a educação mais elevada. É o próprio método de Deus para o desenvolvimento. Une-te, pois, a Ele. É a sua mensagem para a humanidade. 6. O que temos de considerar para compreendermos o que se chama envolvido na obra da educação? Temos de considerar tanto a natureza do homem como o propósito de Deus ao criá-lo. Necessitamos também de considerar a mudança na condição do homem, devido à entrada do conhecimento do mal. O plano de Deus para, ainda assim, cumprir o seu propósito glorioso na educação da raça humana. Pergunta 7. Qual era o propósito de Deus para o homem? Deus criou o homem à sua imagem, e era seu propósito que, quanto mais vivesse o homem, tanto mais revelasse
plenamente esta imagem, mais plenamente refletisse a glória do Criador. Pergunta 8. Tivesse ele permanecido leal a Deus, tudo isto teria sido seu para sempre. Através dos séculos eternos, teria continuado a obter novos tesouros de conhecimento, a descobrir novas fontes de felicidade e a obter conceitos cada vez mais claros da sabedoria, do poder e do amor de Deus. Só um parágrafozito. Há certas perguntas que não são perguntas, são afirmações. No caso de esta 8ª, é uma afirmação. 9. Aponte os resultados dessa desobediência. Devido ao pecado, a semelhança divina foi desfigurada e quase obliterada. As faculdades físicas do homem foram enfraquecidas, a sua capacidade mental foi diminuída, a sua visão espiritual foi ofuscada. 10. Qual o objetivo do plano da salvação? Restaurar no homem a imagem do seu Criador, devolvê-lo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, da mente e da alma. 11. Qual é a base da verdadeira educação? O amor. A base da criação e da redenção é a base da verdadeira educação. 12. Por que é que os ensinos da natureza são insuficientes para o ser humano? Estas revelações são parciais e imperfeitas, e no nosso estado caído, com faculdades enfraquecidas e com uma visão limitada, somos incapazes de as interpretar corretamente. Necessitamos da revelação mais plena de si mesmo que Deus nos deu na sua palavra escrita. Meus amigos, ficamos por aqui. Para que os vídeos não sejam extensos, para que vocês compreendam melhor o que eu vos estou a querer dizer, farei outro vídeo na quinta-feira para que vocês possam continuar a perceber este capítulo que é tão importante sobre a educação. Fiquem bem. Adeus.